Meu sobrinho de 7 anos entrou escondido no quarto da minha filha enquanto todos dormiam e acabou destruindo várias coisas dela. Quando minha filha voltou para casa e viu a situação, ficou furiosa e começou a gritar com a minha irmã e com meu sobrinho. Tentei acalmar tudo, mas nada funcionou. Minha filha estava em prantos, e minha irmã decidiu que não poderia mais ficar ali, indo para um hotel. Quando as coisas se acalmaram, eu disse à minha filha que não substituiria nada até que ela pedisse desculpas à minha irmã, e acabei piorando tudo quando a forcei a fazer isso. Agora minha ex está pedindo a guarda total, minha filha não fala mais comigo, e percebi meu erro tarde demais. Contexto. Minha irmã, de 42 anos, veio nos visitar do Reino Unido depois de 12 anos. Nós éramos próximos quando crescíamos, mas a vida nos afastou, países diferentes, trabalho, casamento, filhos, etc. Mantínhamos contato online, com algumas ligações ocasionais aqui e ali, mas essa viagem era algo importante. Fazia anos que eu não a via, e eu nunca tinha conhecido pessoalmente o filho dela, meu sobrinho, de 7 anos. Ele é autista e, pelo que ela me contou, tem dificuldades com sobrecarga sensorial e às vezes reage mal em certas situações. Eu sabia que ele tinha alguns problemas de comportamento, mas ela nunca me explicou totalmente a dimensão disso. Ela, o marido e o filho ficaram hospedados comigo por um mês durante as férias. Foi um ano caótico para nós dois, então pensei que seria bom nos reconectarmos como irmãos e deixar nossos filhos se aproximarem. Eu tenho uma filha, de 16 anos, que mora comigo na maior parte do tempo, mas também passa um tempo com a mãe. Sendo sincero, minha filha não ficou nada animada com a ideia de eles ficarem um mês inteiro. Ela é bem introvertida, leva muito a sério o espaço pessoal e é muito apegada ao quarto dela. Ela não foi grosseira sobre isso, apenas expressou suas preocupações. A maior preocupação dela era que o primo pudesse quebrar as coisas dela ou entrar no quarto. Ela vem economizando há muito tempo para comprar seus eletrônicos e livros. Trabalha meio período em uma livraria e é uma aluna exemplar. Aquele quarto é o mundo dela, e ela é protetora em relação a ele. Eu tentei tranquilizá-la. Até mencionei isso para minha irmã com antecedência. A resposta dela foi basicamente, ele sabe que não deve entrar nos quartos dos outros, e vamos ficar de olho nele. Então deixei por isso mesmo. Eu queria que a visita fosse tranquila. Minha filha ainda não estava 100% confortável, mas também não insistiu muito. Na primeira semana, as coisas ficaram mais ou menos bem. Minha filha mantinha a porta fechada e às vezes trancada, mas fazíamos coisas juntos, jantares, uma noite de filme, passeios. Meu sobrinho teve algumas crises, nada muito grave, geralmente quando havia muito barulho ou estávamos em lugares cheios. Minha irmã costumava tirá-lo da situação ou acalmá-lo rapidamente. Não vou mentir, às vezes era tenso. Minha casa não é grande. Há apenas um quarto de hóspedes, então os 3 estavam dividindo, e os espaços comuns ficaram apertados. Uma noite, no início desta semana, as coisas saíram completamente do controle. Minha filha tinha planos de encontrar as amigas na cidade naquela manhã. Ela saiu por volta das 9 horas. O resto de nós ficou acordado até tarde na noite anterior, e naquela manhã eu acabei dormindo demais. Acordei com o som de algo pesado caindo. Saí correndo do quarto e vi meu sobrinho no corredor, segurando uma das caixas de Funko Pop da minha filha. Perguntei o que ele estava fazendo, e quando olhei para o quarto dela, congelei. O quarto estava destruído. Livros arrancados das lombadas, páginas rasgadas. O moletom favorito dela, um de anime caro, estava cortado nas mangas com tesoura. A maquiagem estava espalhada no carpete. A tela do notebook estava trincada em um canto, e o iPad estava no chão com a tela completamente quebrada. Eu não sabia o que dizer. Perguntei à minha irmã se ela fazia ideia do que tinha acontecido. Ela ficou horrorizada e disse que achava que ele ainda estava no quarto de hóspedes com o tablet. Pelo visto, enquanto todos dormíamos, ele acordou cedo, descobriu como destrancar a porta do quarto da minha filha, que tem apenas uma trava simples, e entrou. Ela tentou acalmá-lo quando percebeu, mas ele já estava sobrecarregado e em pânico quando ela o tirou de lá. Minha filha chegou cerca de 20 minutos depois disso. Eu ainda nem tinha conseguido pensar em como contar a ela. Ela entrou e viu a porta do quarto aberta. Então ouvi seus gritos do corredor. O que veio depois foi uma explosão. Ela perdeu completamente o controle. Não estava apenas com raiva, estava devastada. Ela gritou, chorou e repetia, eu sabia que isso ia acontecer. Ela olhou para a bagunça e desmoronou. Depois se voltou para minha irmã e disse coisas bem duras. Coisas como, por que você veio aqui se não consegue controlar ele, e saiam daqui. Vão embora. Minha irmã ficou sem palavras. Tentei acalmar todo mundo, mas nada adiantava. Minha filha estava aos prantos. Minha irmã estava chocada e envergonhada, e meu sobrinho já tinha se fechado completamente e não respondia a ninguém. Eu entendo por que minha filha ficou chateada. Foi brutal entrar naquela cena.
Mas, ao mesmo tempo, senti que ela foi longe demais. Não foi só raiva, foi direcionada. Ela fez minha irmã se sentir completamente indesejada e a culpou de uma forma que só piorou tudo. Minha irmã, que já se sentia culpada, ficou ainda mais magoada e decidiu na hora levar a família para um hotel. Eles arrumaram as coisas naquela mesma noite. Eu disse que ela não precisava ir embora, que poderíamos resolver, mas ela disse que não queria ficar onde não era bem-vinda. O marido dela não falou muito, apenas ajudou a arrumar. Meu sobrinho ficou quieto, segurando um dos brinquedos sensoriais o tempo todo. Aquela noite foi um caos. Minha filha ainda estava chorando. Ela dizia que não se sentia segura tendo ele aqui novamente. Não no sentido físico, mas como se não pudesse confiar que seu espaço e suas coisas seriam respeitados. Eu entendo isso. Mas ela continuava repetindo que tinha me avisado. Essa parte doeu, como se eu tivesse falhado em protegê-la. E talvez eu tenha falhado. Mas também fiquei arrasado com a forma como minha irmã foi embora. Eu não a via há mais de uma década, e a visita deu completamente errado em uma única manhã. Eu nem sabia se ela voltaria. No dia seguinte, eu disse à minha filha que não iria substituir as coisas dela imediatamente. Isso a deixou ainda mais irritada. Ela disse que eu estava punindo ela por ser honesta. Mas eu vi de outra forma. Ela não apenas expressou raiva, ela queimou uma ponte. Eu disse que ações têm consequências, e a forma como ela lidou com a situação afastou a tia e o primo. Eu não ia recompensar isso. Disse que não substituiria os eletrônicos ou os livros, não por crueldade, mas porque ela escalou tudo, e agora estávamos lidando com as consequências. Eu pretendia cobrir a maior parte dos danos discretamente. Já tinha pesquisado sobre consertar a tela do notebook, e tinha dinheiro guardado para comprar um iPad novo nas próximas semanas. Mas segurei isso. Ela disse que me odiava. Disse que eu sempre fico do lado dos outros, até de estranhos. Me chamou de covarde e de péssimo pai. Arrumou uma bolsa e foi para a casa da mãe. Mais tarde naquele dia, minha ex ligou. Ela estava furiosa. Disse que nossa filha chegou lá chorando e que não acreditava que eu estava escolhendo minha irmã em vez da nossa filha. O novo marido dela pegou o telefone e disse algo sobre eu precisar crescer e assumir responsabilidade pelo dano causado sob o meu teto. Eu desliguei. Depois começaram as mensagens. Meu irmão, que mora em outro estado, meus avós, até minha tia, que quase não fala com ninguém. Todo mundo queria saber o que aconteceu e, quando ouviram minha versão, todos disseram que eu estava errado. Que eu estava sendo duro demais. Que uma garota de 16 anos não deveria ser punida por ficar chateada porque suas coisas foram destruídas. Alguém até disse, imagina como você se sentiria se fizessem isso com suas coisas quando você era adolescente. E eles não estão errados. Eu pensei nisso. Se eu chegasse em casa e visse minhas coisas destruídas, também ficaria furioso. Mas também não gritaria na cara de alguém mandando sair da minha casa. Não humilharia alguém que já estava se sentindo mal. Estou tentando ser honesto aqui. Minha filha e eu já tivemos problemas antes com reações emocionais. Ela é inteligente e responsável, mas quando se sente sobrecarregada, reage de forma explosiva. 2 anos atrás, ela se envolveu em uma grande briga na escola quando outra garota zombou da roupa dela. Ela acabou jogando a bandeja de comida na outra menina. Foi suspensa por 2 dias. No ano passado, quando comecei a sair com alguém por um tempo, ela se recusou a falar comigo por um mês porque achava que eu estava substituindo a mãe dela. Esse relacionamento terminou em parte por causa dessa tensão. Então não é a primeira vez que ela reage de forma extrema quando está chateada. Já tentei várias coisas, terapia, escrever em diário, estabelecer limites. Nada parece funcionar. Não estou dizendo que ela é uma criança ruim, mas esse padrão de terra arrasada quando algo dá errado é real. Ainda assim, sei que ela não pediu por isso. O quarto dela é o lugar seguro dela. Ela trabalhou duro para ter aquelas coisas. Ela tem razão em estar com raiva. Mas não sei se ela estava certa na forma como lidou com isso. É isso que está me prendendo. Por outro lado, sei que minha irmã também não queria que isso acontecesse. Ela estava envergonhada e de coração partido. Ela chorou no carro antes de ir embora. Estava tão animada para visitar, para se reconectar, para dar aos nossos filhos algum tipo de vínculo de primos. Ela já lida com muita coisa lá onde mora, reuniões escolares, pouco apoio, vizinhos julgadores. Essa viagem deveria ser um descanso, e acabou sendo pior do que a vida cotidiana dela. Agora ela diz que não acha que voltará aos Estados Unidos novamente. Disse que achou que todos ficariam mais próximos, mas que isso só a lembrou do motivo pelo qual ficou tanto tempo afastada. Não a vejo desde que ela foi embora naquela noite. Ela não atende minhas ligações. Só mandou uma mensagem dizendo, estamos bem. Não se preocupe, mas vamos ficar na nossa. Já se passaram 3 dias.
Minha filha ainda está na casa da mãe e não fala comigo. Ela mandou uma mensagem dizendo: você escolheria um cachorro de rua em vez de mim. Essa doeu. Eu sei que ela está magoada, mas não acho isso justo. Ela é minha filha. Claro que eu a amo. Claro que quero que ela se sinta segura e respeitada. Mas ela também precisa entender que outras pessoas existem, mesmo que sejam diferentes, mesmo que tragam desafios. Meu sobrinho não quis destruir nada. Ele não estava sendo malicioso. Ele nem entende completamente o que fez. Tenho tentado encontrar uma forma de lidar com isso sem simplesmente jogar dinheiro no problema. Eu poderia comprar tudo que ela perdeu amanhã, mas e depois? Isso resolve o que ela disse? O que ela fez? Ou só ensina que ela pode dizer qualquer coisa e eu vou consertar tudo depois? Não sei. Talvez eu tenha lidado mal com isso. Talvez eu tenha deixado minha culpa por não ver minha irmã há mais de uma década influenciar meu julgamento. Talvez eu tenha reagido rápido demais quando minha filha perdeu o controle. Talvez eu tenha achado que puni-la ensinaria algo, e agora só piorou tudo. Fico revivendo tudo. Pensando se eu deveria ter colocado uma fechadura com chave na porta dela. Se deveria ter encurtado a visita. Se deveria ter colocado minha irmã em um hotel desde o começo. Agora tudo parece tarde demais. A casa está silenciosa. Sem minha filha, sem minha irmã, sem as risadas ou crises do meu sobrinho. Só eu e uma bagunça que não dá para limpar com um aspirador. Então, Reddit, eu fui o babaca? Comentários do Reddit. Comentário 1. Você é o babaca. Se você sabe que uma criança tem histórico de destruir coisas durante crises, você não a deixa sem supervisão na casa de outra pessoa. Autismo não é justificativa para esse nível de destruição. E muito menos significa que sua filha deve simplesmente arcar com o prejuízo em silêncio. Você diz que sua irmã achou que ele ainda estava no quarto, e daí? Essa criança deveria estar na mesma cama que ela, se fosse necessário. Você deixou uma bomba relógio andando pela casa enquanto todos dormiam e agora está surpreso que ela explodiu. E sua reação à resposta emocional da sua filha foi puni-la por dizer o que todo mundo estava pensando. Você falhou em proteger as coisas dela, falhou em ter um plano de contingência quando exatamente isso aconteceu. E agora está dobrando a aposta ao se recusar a substituir qualquer coisa. Isso não é só decepcionante. É uma péssima forma de educar. Não se esconda atrás de consequências quando foi você quem falhou. Comentário 2. Você está agindo como se isso fosse um acidente imprevisível, mas não foi. Você sabia que havia um risco. Sua filha te disse que estava preocupada, e sua irmã claramente sabe que o filho dela pode perder o controle desse jeito. Isso era evitável, e ninguém tomou atitude. Então sim, você é o babaca, 100%. E não vamos ignorar o fato de que você está mais chateado com sua irmã ter ido embora do que com sua filha ter perdido centenas de dólares em coisas e ter tido seu espaço pessoal violado. Ela não exagerou. Ela explodiu depois que o pior medo dela se confirmou. Em vez de admitir que você não a protegeu, você decidiu transformá-la no problema. Você não visitou sua irmã, não substituiu nada e não assumiu responsabilidade de verdade. Você simplesmente mandou sua filha embora e ficou esperando a poeira baixar. Você diz que a ama, ótimo. Agora haja como tal. Substitua o que foi destruído, peça desculpas e comece realmente a ouvir. Comentário 3. Isso é complicado pra caramba, e digo isso como alguém no espectro. Seu sobrinho não estava sendo maldoso nem nada assim. Parece que ele teve uma sobrecarga sensorial ou acordou confuso, ficou curioso e perdeu o controle. Essas coisas acontecem. Eu sei como é esse estado mental. Não é fácil para ninguém. Mas, mesmo assim, não acho que você lidou bem com isso. Você basicamente tentou resolver a situação passando por cima da sua filha emocionalmente. Ela não insultou o diagnóstico dele. Ela reagiu no calor do momento porque viu tudo pelo que trabalhou sendo destruído. Isso é luto. É um colapso emocional. O que você esperava? Uma conversa calma sobre perda de bens e perdão? Em vez de mostrar que entendia o quão traumático foi, você basicamente disse que ela estava errada e a mandou embora. Parece que você tem medo de responsabilizar sua irmã porque não a via há 12 anos. Mas evitar conversas difíceis e fazer sua filha se sentir culpada não é maturidade emocional. É covardia. Você deixou sua culpa ditar as regras, e agora tudo explodiu. Atualização. Eu não esperava postar uma atualização, mas a situação saiu tão do controle que preciso colocar isso para fora, nem que seja para organizar meus próprios pensamentos. Depois que minha irmã e a família dela foram para o hotel, eu não dormi. Fiquei revivendo tudo. Senti como se tivesse perdido todo mundo em um único dia, então fui até o hotel. Implorei para minha irmã voltar. Não me orgulho disso. Fiquei ali no saguão como um idiota, pedindo desculpas repetidamente. O marido dela mal olhou para mim.
Minha irmã disse que estava magoada, humilhada e exausta. Disse que essa viagem deveria ser sobre reconectar, mas, em vez disso, se sentiu julgada e indesejada. Eu disse a ela que minha filha não quis dizer o que disse, que estava sobrecarregada. Minha irmã disse que entendia emoções, mas ainda assim se sentiu desrespeitada. Depois de uma longa conversa, ela disse que só voltaria se minha filha pedisse desculpas diretamente a ela, deixasse o assunto completamente de lado e não guardasse ressentimento em relação ao filho dela. Eu concordei. Naquele momento, pareceu a única forma de seguir em frente. Disse a mim mesmo que era razoável esperar um pedido de desculpas de uma adolescente que passou dos limites. Voltamos juntos para minha casa mais tarde naquele dia. Antes de eles chegarem, fui até a casa da minha ex para buscar minha filha. Não contei a minha irmã que voltaríamos ainda. Achei que poderia resolver tudo antes. Minha filha não quis falar comigo. Ficou sentada no sofá, olhando para qualquer lugar, menos para mim. A mãe dela ficou por perto, observando. Eu mantive a calma por mais tempo do que jamais consegui na vida. Pedi desculpas. Admiti que lidei mal com tudo. Prometi que substituiria tudo o que ela perdeu. Disse que nada assim voltaria a acontecer. Naquele momento, isso era verdade. Com muita insistência da mãe dela, minha filha concordou em voltar para casa. Quando entramos, minha irmã e a família já estavam lá. O olhar que minha filha me deu está gravado na minha mente. Não foi raiva de imediato. Foi incredulidade, como se tivesse percebido tarde demais que tinha sido enganada. Minha irmã a cumprimentou, mas sem calor. Disse coisas como: "E aí, como foi na casa da sua mãe? E foi mais fácil ir embora do que lidar com isso?" Disse que minha filha precisava aprender a respeitar, especialmente os adultos. Eu não interrompi. Eu deveria ter interrompido. Em vez disso, concordei e disse que minha filha precisava demonstrar respeito. Foi aí que minha filha se fechou completamente. Ela se recusou a pedir desculpas. Disse que não estava arrependida por ter ficado chateada com o quarto. Disse que não ia fingir que estava tudo bem. Minha irmã imediatamente se levantou e disse que não ficaria onde claramente não era bem-vinda. Começou a arrumar as coisas novamente. Algo em mim estourou. Eu disse coisas das quais me arrependo. Acusei minha filha de ser egoísta. Disse que ela estava agindo como uma criança mimada. Questionei o caráter dela. Disse que ela estava destruindo a família. Disse que aquilo não era mais sobre os sentimentos dela. Que era sobre consertar as coisas com minha irmã. Eu forcei o pedido de desculpas. Ela ficou ali, falando quase nada, dizendo que sentia muito se alguém tinha se magoado. Minha irmã aceitou, mas disse que parecia vazio. Eu disse à minha filha que agora, depois do pedido de desculpas, eu substituiria tudo. Ela não reagiu. Não pareceu feliz. Apenas me olhou como se eu tivesse confirmado algo que ela já acreditava. Antes que alguém pudesse seguir em frente, minha ex apareceu na casa. Ela não gritou. Entrou, viu o rosto da minha filha e disse que íamos embora. Minha filha pegou a bolsa e saiu sem olhar para mim. Minha ex disse que eu receberia contato do advogado dela e que revisaríamos a guarda. Depois foi embora. Minha irmã ficou mais uma noite depois disso, mas o clima estava tenso. O marido dela me chamou de lado e perguntou diretamente que tipo de pai fala assim com o próprio filho. Disse que eu usei minha autoridade para encurralar minha filha, em vez de protegê-la. Aquilo doeu. Eu não respondi. Na manhã seguinte, minha irmã foi embora novamente. Dessa vez, definitivamente. Um dia depois, meu carro foi atacado com ovos durante a noite. Descobri que foi o namorado da minha filha. Ele é adolescente e agiu como tal. Apareceu depois gritando comigo, dizendo que eu tinha feito a namorada dele miserável e que, por minha causa, ele nem podia mais vê-la. Não parecia ensaiado nem dramático, apenas irritado e cansado. Meu vizinho precisou intervir antes que piorasse. Depois meu irmão se envolveu. Ele se ofereceu para mediar entre mim e minha filha. Disse que há anos percebe que eu coloco obrigações familiares acima da disponibilidade emocional. Não foi fácil ouvir isso. Conversamos por horas. Ele acha que eu estava mais preso à ideia de me reconectar com minha irmã do que realmente ouvindo minha filha. Tentei me reconciliar comprando substituições para as coisas da minha filha e mandando entregar diretamente na casa da minha ex. Tudo foi devolvido. Dentro da caixa havia um bilhete dizendo: tente substituir a confiança primeiro. Pouco depois, minha ex entrou com uma ação no juizado de pequenas causas pelos eletrônicos danificados e anexou fotos que meu cunhado tirou do quarto destruído antes de irem embora. Ela está usando isso para argumentar que eu falhei em manter um ambiente seguro e emocionalmente estável para nossa filha. Também está pedindo guarda total. Minha filha disse que não me quer na formatura. O que mais dói é perceber que, em algum momento, minha irmã se tornou alguém que fala de forma condescendente com minha filha, e eu permiti isso.
Eu a idealizei durante 12 anos de distância, e quando as coisas deram errado, priorizei salvar esse relacionamento em vez de proteger minha filha. Não sei mais se a condição do meu sobrinho justifica alguma coisa ou se eu estava procurando um motivo para não confrontar minha irmã adequadamente. Agora estou sozinho em casa, com as substituições ainda fechadas. Documentos do processo sobre a mesa. Minha irmã foi embora. Minha filha também. Eu queria que tudo voltasse ao normal. Achei que uma mediação resolveria. Achei que um pedido de desculpas resolveria tudo. Em vez disso, estou questionando cada decisão que tomei, tentando entender como deixei tudo chegar a esse ponto. É assim que as coisas estão agora. Comentários do Reddit. Comentário 1. Você destruiu a confiança da sua filha de um jeito quase irreparável. Vamos parar de fingir que isso é sobre respeito ou união familiar. Você mentiu para trazê-la de volta para casa, armou uma situação colocando-a frente a frente com as pessoas que violaram o espaço dela e depois ficou assistindo enquanto falavam mal dela dentro da própria casa. E quando ela não se comportou como você queria, você a humilhou na frente de todo mundo. Isso não foi disciplina. Foi abuso de poder e chantagem emocional. Sua irmã também não é inocente. Ela sabia que o filho tem histórico de comportamento destrutivo e, ainda assim, deixou ele circular livremente na casa de outra pessoa. Depois fez você se sentir culpado a ponto de defendê-la em vez de agir como pai. Você deixou ela chamar sua filha de desrespeitosa enquanto a própria irmã a atacava como se fosse algo normal. Você não apenas escolheu um lado. Você escolheu um lado, jogou sua filha no chão e depois se fez de surpreso quando ela foi embora. E agora quer simpatia porque tudo deu errado. Você destruiu sua própria família para impressionar alguém que não fazia parte da sua vida há mais de uma década. Isso é responsabilidade sua. Comentário 2. Vamos analisar isso. Sua filha estava emocionalmente abalada depois de uma grande violação de privacidade. Em vez de protegê-la ou ao menos dar espaço para ela processar, você priorizou o conforto e a imagem da sua irmã acima do trauma da sua própria filha. Depois você mentiu para ela, só para convencê-la a voltar para uma casa que você sabia que já não era emocionalmente segura para ela. Quando ela se recusou a pedir desculpas sob pressão, você escalou ainda mais a situação. Você fez ataques pessoais cruéis e desnecessários, chamou ela de egoísta, questionou o caráter dela e basicamente disse que os sentimentos dela não importavam porque a permanência da sua irmã era mais importante. Isso não é só malcriação, é abuso emocional. Você manipulou, humilhou e pressionou uma adolescente de 16 anos até o silêncio. Você minimizou a reação dela e ainda usou os próprios pertences dela como moeda de troca até que ela cedesse. E agora está surpreso que as consequências estão aparecendo. Você não merece simpatia. Precisa encarar isso. Cada relação quebrada na sua vida foi algo que você mesmo acabou destruindo. Comentário 3. Como alguém autista, quero deixar isso bem claro: ser autista não significa ter passe livre para destruir coisas sem responsabilidade. Seu sobrinho não merecia ser alvo de gritos. Mas sua filha também não merecia entrar no próprio quarto e encontrar tudo destruído. E, em vez de ajudá-la a processar isso, você ficou do lado de quem causou o caos e agiu como se as emoções dela fossem uma ameaça à paz. Ela não foi desrespeitosa. Ela estava em luto. Luto pela perda da segurança, da privacidade, do esforço pessoal e de ser ouvida. Você cometeu um erro que muitos pais cometem e tratou a raiva dela como problema, em vez de tentar entender por que ela estava com raiva. E depois piorou tudo. Você mentiu para ela, a levou de volta para casa sob falsos pretextos e permitiu que fosse confrontada por uma adulta que acha aceitável fazer comentários provocativos para uma adolescente. Você se preocupou mais com o desconforto da sua irmã do que com o trauma da sua filha. Agora existe um processo legal em andamento e você ainda está tentando entender como tudo isso saiu do controle. Que tal começar reconhecendo a humanidade da sua filha, em vez de apenas exigir obediência? Atualização 2. Tive outra conversa com meu irmão depois que tudo desmoronou. Ele inicialmente queria mediar entre mim e minha filha, mas isso não aconteceu. Minha filha deixou claro, por meio da mãe, que não estava pronta. Eu não insisti. Então acabou sendo só eu e meu irmão conversando. Fazia muito tempo que não tínhamos uma conversa de verdade. Era sempre algo superficial em datas comemorativas, aquele contato ocasional. Nada profundo. Ficamos horas no quintal dele. Ele trouxe à tona coisas que eu não pensava havia anos. Nossa infância, principalmente. Coisas que nossa irmã costumava fazer. Como ela começava brigas e depois distorcia a história para parecer que nós a atacávamos. Como quebrava nossas coisas, colocava a culpa na gente e chorava na frente dos nossos pais para desviar a responsabilidade. Teve uma vez em que fiquei de castigo o verão inteiro porque ela convenceu nossa mãe de que fui eu quem jogou o diário dela na piscina. Anos depois, meu irmão me contou que viu ela mesma fazer isso. Ele me lembrou de como nós dois saímos de casa cedo.
Como dizíamos que queríamos começar nossas vidas, mas, na verdade, só precisávamos respirar sem ela por perto. Eu tinha esquecido o peso daquela presença, como tudo parecia falso ao redor dela. Os pedidos de desculpa forçados, as lágrimas fingidas, as indiretas quando ninguém estava ouvindo. Era como viver com uma mina terrestre que só explodia quando você pisava. Então por que eu corri atrás dela? Foi o que meu irmão me perguntou, e eu não soube responder. Eu tinha uma boa vida. Um trabalho estável. Uma filha da qual eu me orgulhava, que me respeitava, que confiava em mim até nos momentos difíceis. Eu tinha paz. Eu tinha espaço. Eu tinha escapado dela, assim como meu irmão. Mas, no momento em que ela apareceu propondo uma viagem em família, eu larguei tudo. Como se ainda fosse aquela criança tentando provar que não era o problema. E agora? Agora eu sou o problema. Eu destruí a confiança da minha filha tentando conquistar a aprovação de alguém que passou minha infância me diminuindo. Eu menti para minha filha, a trouxe de volta para uma armadilha, fiquei assistindo enquanto ela era desrespeitada dentro da própria casa e ainda ataquei quando ela não cedeu. Tudo isso para preservar algo que nunca existiu de verdade. Uma fantasia de família reunida que sempre foi só uma máscara sobre feridas antigas. É assim que as coisas estão agora. Minha ex seguiu com o processo de guarda. Eu não contestei. Não faz sentido. Minha filha não quer morar comigo e, sinceramente, eu não quero que ela sinta que precisa. Eu me encontrei com minha ex em particular e contei tudo. Sem tentar me justificar. Sem distorcer. Falei sobre o pedido de desculpas forçado, sobre a forma como falei com nossa filha e como minimizei o que ela passou. Falei como permiti que alguém entrasse na minha casa e desrespeitasse ela e nossa filha, e como eu mesmo contribuí para isso. Ela não falou muito. Só ouviu. Disse que eu causei um dano permanente, e ela não está errada. Mas também disse que significa algo eu assumir tudo completamente. Pedi que ela não me transforme em um monstro abusivo quando falar com nossa filha. Sei como isso seria fácil. Mas não quero que minha filha carregue isso. Disse que ela não me deve nada. Mas espero que, com o tempo, ela dê à nossa filha a chance de formar as próprias conclusões. Comecei terapia. Por decisão própria. Disse ao terapeuta que não quero apenas técnicas ou exercícios vazios. Quero entender por que alguém que finalmente construiu uma vida boa colocaria tudo em risco só para ser visto por alguém que passou a infância inteira diminuindo. É disso que se trata agora. Ser honesto comigo mesmo. Desconstruir esse tipo de necessidade que pode levar um homem a trair a própria filha por causa de nostalgia. Quanto à minha irmã, ela se foi. Não só da minha casa. Da família. Depois de tudo, eu e meu irmão conversamos com nossos pais. Não suavizamos nada. Contamos como ela agia quando criança, como manipulava situações, como prejudicava relacionamentos e saía ilesa. Contamos o que ela fez na minha casa, o que disse à minha filha e como exigiu um pedido de desculpas depois que o filho dela destruiu o espaço de outra pessoa. Acontece que não éramos os únicos com histórias. Minha tia cortou contato com ela anos atrás. Minha prima disse que uma vez ela roubou o cartão de crédito dela e depois fingiu não saber de nada enquanto as cobranças se acumulavam. Um por um, as pessoas começaram a contar suas próprias histórias, e de repente, a imagem dela começou a se desfazer. Minha irmã sempre soube se comportar para o público certo. Mas dessa vez ela falhou. Mostrou quem realmente é, e a maior parte da família finalmente parou de fingir. Ela me bloqueou. Eu não tentei contato. E não vou tentar. Eu e meu irmão fizemos um acordo, não vamos mais carregar o peso que ela causa. Ainda estou morando sozinho. Minha filha não fala comigo diretamente. Eu envio mensagens toda semana. Nada dramático, apenas mensagens simples e sinceras. Não espero resposta. Não se trata mais disso. Se trata de estar presente sem exigir nada em troca. Eu a vi de longe na semana passada. Ela estava caminhando com o namorado. Pareciam felizes. Ela estava rindo. Fiquei do outro lado da rua. Não disse nada. Ela merece essa paz. Mesmo que eu não faça parte disso agora. Então, onde isso me deixa? Em nenhum lugar especial. Ainda chego em casa e encontro silêncio. Ainda revivo tudo na minha cabeça. Mas não estou mais fugindo disso. Não estou tentando justificar. Eu causei o dano. Traí alguém que confiava em mim porque eu queria algo que nem eu entendia direito. Agora estou trabalhando para garantir que nunca mais me torne essa versão de mim mesmo. E, se eu tiver sorte, talvez um dia minha filha queira ver quem eu me tornei. Comentários do Reddit. Comentário 1. Você finalmente entendeu. Demorou, mas entendeu. Ver você jogando sua filha debaixo do ônibus no post anterior me deu um nó no estômago.
Mas essa atualização parece a de um homem em meio aos destroços finalmente assumindo sua parte. Você correu atrás da sua irmã como se ela tivesse alguma chave para sua cura, quando tudo o que ela fez foi apertar ainda mais as correntes das quais você passou a infância tentando se libertar. E, embora eu fique aliviado em ver que você agora está protegendo sua filha, mesmo que isso signifique protegê-la de você, quero deixar algo claro: ela pode nunca mais confiar em você. Essa é uma consequência que você não pode controlar. Você queimou essa ponte com as próprias mãos. O fato de você não estar contestando a guarda é o primeiro ato de amor que você demonstrou em toda essa história. Você não pode consertar o que quebrou com presentes ou pedidos de desculpa. Mas percorrer o longo caminho de volta, sem atalhos, sem exigir perdão, é a única chance que você ainda tem, e espero que você siga por esse caminho. Comentário 2. Ler isso me deixou irritado de um jeito que eu não estava preparado. Meu pai fez a mesma coisa quando eu era adolescente. Se desdobrava por uma irmã que passou a vida machucando os outros, enquanto me dizia que eu precisava ser a pessoa madura e manter a paz. Saí de casa aos 17 e nunca mais voltei. Então, sim, sua filha ir embora foi sobrevivência. Ver o único pai em quem você acha que pode confiar ceder completamente diante do problema de outra pessoa é algo que fica para sempre. Mas vou te dar isso, e você não insistiu no erro. A maioria insistiria. Você parou pouco antes de se afundar completamente. A consciência que você demonstra nessa atualização é desconfortável, mas é honesta. Você não está tentando transformar isso em uma história de redenção. Você está apenas convivendo com isso. Espero que sua filha veja isso um dia. Não é garantido. Mas você finalmente está agindo como alguém que quer merecer uma segunda chance, em vez de exigir uma. Comentário 3. O que você está processando aqui vai além da sua filha, da sua irmã ou mesmo desse episódio específico. São décadas de condicionamento vindo à tona de uma vez. Você foi treinado desde cedo a se calar para manter a paz, e agora está percebendo como isso custou à sua própria filha a sensação de segurança. Aquele momento em que você disse que tinha paz e ainda assim foi atrás do caos foi forte. Isso é um padrão clássico de trauma. Você confundiu drama com conexão, porque foi assim que foi criado. A boa notícia é que você parou. Você não se afundou mais, não tentou distorcer a realidade para escapar disso e não usou a terapia como desculpa para suas ações. Isso já te coloca à frente de muita gente na mesma situação. Mas agora vem a parte difícil: aceitar a possibilidade de que sua filha pode nunca mais te deixar entrar na vida dela. Isso não significa que o trabalho não vale a pena. Significa que você está fazendo isso pela paz dela, não pela sua redenção. Isso também é ser pai, mesmo quando você não está presente.